Então, entregamos este momento ao Senhor e que nesta noite Ele possa visitar cada família aqui representada e que derrame bênçãos abundantes sobre todos nós. É com muita alegria que apresento vocês o Dr. Anderson Patrick Ramos. Ele é advogado, especialista em direito penal, professor em cursos preparatórios para cursinho e membro da Renovação Carismática. Ele nos presenteará com uma palestra com o tema Hora de Recomeçar. Desde já, nós agradecemos imensamente ao Dr. Patrick pela sua disponibilidade em falar conosco, né, no dia de hoje. E, Dr. Patrick, boa noite, fique à vontade, seja bem-vindo à nossa escola, e agora é com o senhor. Gente, boa noite novamente, né? Para quem não estava, para quem já está, né? Eu iniciei falando da alegria, né? Da minha alegria de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho, né? Essa experiência, a gente conversando um pouquinho sobre tantas coisas boas, né? Que nós estamos tendo e nós estamos vivendo. Eu quero iniciar com uma frase, como eu iniciei anteriormente, uma frase de um barão, né? De um filósofo, na verdade, chamado Morgan. Ele vem dizer que o primeiro passo para mudarmos de direção ou para irmos para algum lugar é decidirmos que não queremos ficar onde estamos. Em muitos momentos na nossa trajetória, nós vivemos momentos muito complicados, e esses momentos que muitas vezes de tristeza e de angústia. Problemas dentro de casa, problemas na família, problemas nos sonhos, e muitas vezes nós ficamos desesperados. Eu gosto muito do sentido da palavra desespero, e o sentido dessa palavra, ela quer dizer assim, deixar de ter esperança. O sentido da palavra desespero é esse. Há muitos momentos, né? Alguém falou que meu som tá baixo. Vê se melhorou, tá bom? E você me fala. Em muitos momentos, a gente, quando fala da palavra desespero, né, a gente se sente desesperado. Desespero quer dizer deixar de ter esperança. Essa é a verdade. Vamos deixando de ter esperança em tantas coisas na nossa vida. Deixamos de acreditar que a vida pode dar certo, deixamos de acreditar que nós podemos ser felizes, que a nossa família ela pode dar certo, e vamos acreditando nisso. O desespero, deixar de ter esperança, ela tem justamente esse condão. E quantos de nós estamos vivendo esse desespero todos os dias na nossa casa? Quantos de nós estamos vivendo esse desespero todos os dias dos nossos sonhos? E é por isso que esse momento hoje ele é importante, porque ele nos dá a possibilidade, sim, de parar e pensar. Eu gosto do exemplo, né? E é um exemplo que eu trouxe para cada um de nós, que é o exemplo do próprio Jesus, em que no momento de desespero, no momento de tristeza, no momento de angústia, foi feita essa experiência de parar tudo o que estava acontecendo, tudo que estava ocorrendo, para respirar e para pensar o que poderia fazer e qual caminho seguir. Marcos 6:13. Eu gosto muito dessa passagem, independente da sua religião, independente do seu credo. Entenda o significado aqui, hoje, que vem falar essa palavra. Essa palavra nos fala de um Jesus que, quando ficou sabendo da morte, né, de João Batista, que era seu primo e com certeza amigo, ele parou tudo, entrou dentro de um barco e ficou sozinho. Marcos 6:13. Em tantos momentos no desespero, a gente corre para um lado, para o outro, a gente realmente não sabe o que fazer, e aí nós temos um exemplo lindo. Um exemplo de um Jesus que nos fala justamente para a gente parar. E isso que nós estamos fazendo hoje, nesse dia 22 de setembro. Parar para respirar, parar para olhar para dentro, parar para conseguir olhar o que precisa ser mudado dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dos nossos sonhos. Esse tema que é muito propício, dizendo é hora de recomeçar, momento de recomeçar. Começar de novo é muito difícil, sabe? E quantos de nós estamos precisando começar de novo, talvez com os nossos filhos, talvez na nossa casa, com o nosso esposo, com a nossa esposa? Quantos de nós precisamos hoje mudar algumas atitudes e mudar alguns sentidos de vida? Essa é a verdade. Quantos de nós precisamos fazer isso urgentemente hoje, não amanhã, hoje?
Quantos de nós precisamos? Quantos de nós hoje não estamos conseguindo nem acordar direito? E eu gosto muito de falar quantos de nós estamos vivendo, né? Esperando sempre a sexta-feira, porque a semana inteira é um peso, a vida está se tornando um peso. E nós temos uma desculpa muito grande, né? Que é a desculpa que nós usamos, que trabalhamos tanto, que estamos correndo tanto, que estamos lutando tanto por causa dos nossos filhos, por causa das nossas famílias. Mas o que está acontecendo é justamente o inverso. Que a nossa correria, que essas dores, que esses sofrimentos estão nos fazendo muitas vezes estar mais distantes, muito distantes daqueles que nós amamos, muito distantes daqueles que nós queremos perto. A desculpa que nós usamos, sim, para justificar essa correria, justificar a falta de tempo, é que nós estamos, sim, preocupados com os nossos filhos, preocupados com as nossas famílias. Mas estamos, sim, esquecendo essa verdade, que tem coisas muito mais importantes e a gente está deixando de lado. Um abraço, um sorriso, um tempo para olhar nos olhos. Como é bom, né? Ser olhado nos olhos, ser visto e se sentir importante. E aí, como eu falo com a maioria aqui que são pais, né? A maioria dos pais dessa escola, eu sei que tem alguns alunos que também estão escutando, como é visível que tantos filhos estão se perdendo, quantos filhos estão urgentemente precisando ser olhados nos olhos, precisando de atenções de pais que há muito tempo, né, não sabem escutar, não sabem olhar nos olhos e não sabem dar valor a essa criança que está aí, que precisa de você. E essa é a verdade. A gente está tão preocupado muitas vezes em ganhar dinheiro, tão preocupado muitas vezes com tantas coisas que estamos deixando o mais importante do lado. Mas eu compreendo. Eu compreendo que estamos vivendo momentos muito difíceis, momentos em que muitos de nós estamos muito doentes, feridos por dores passadas, por dores antigas. Eu gosto de uma frase que eu já até falei ela nessa noite, uma frase de um autor desconhecido que vem nos dizer que se nós não nos curarmos das feridas abertas que temos, vamos continuar sangrando em cima daqueles que não nos feriram. Já reparou? Que a gente muitas vezes, por causa de uma ferida aberta, por causa de sentimentos que vamos tendo dentro de nós, nós tratamos outras pessoas mal, nós muitas vezes fugimos, né? Fugimos de sentimentos, fugimos de decisões, porque nós estamos com feridas, estamos machucados e precisamos urgentemente sermos curados, essa é a verdade. Precisamos urgentemente, primeiramente, antes de sermos curados, é compreendermos que existe algo errado. E eu volto na frase de hoje, a frase inicial, que o primeiro passo para a mudança é decidirmos que aonde eu estou não é aonde que eu quero ficar. Não é da forma que eu me encontro. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão vivendo hoje problemas terríveis com depressão, problemas terríveis com síndrome do pânico, problemas terríveis com a sua ansiedade, problemas terríveis com a irritabilidade, irritadas por qualquer coisa, não tem paciência para nada. Essa é a verdade. Quantos de nós estamos vivendo isto? Estamos vivendo esse momento todos os dias. Estamos vivendo um momento dentro das nossas casas em que a depressão, sim, bateu na porta, em que a síndrome da ansiedade, pessoas ansiosas demais, e a essa ansiedade, a esse excesso de futuro, estão vivendo todos os dias e não estão conseguindo, não é remédio que cure, porque ainda não compreenderam que precisam ser curadas, que ainda não compreenderam que precisam ser transformadas. Alguém mandou uma mensagem aqui que está falando que está vivendo com medo. Quantos de nós estamos vivendo com medo, sim? Medo de tudo. Medo do amanhã, medo de viver, medo de cantar, medo de olhar nos olhos, medo de seguir. E é assim que nós estamos vivendo. Só que, meu querido, compreenda comigo. Esse momento hoje é justamente o momento em que nós temos para parar e ver o que está de errado na nossa história, o que está de errado na nossa vida. E a partir do momento que eu consigo olhar para dentro, olha que lindo, a partir do momento que eu consigo olhar para dentro, eu consigo compreender o que está errado. Eu consigo compreender algumas coisas na minha vida, e eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Assis, que vem, é uma oração, na verdade, em que ele pede para que Deus dê força, né? Para ele mudar o que ele consegue mudar. Olha a oração. Mudar o que ele consegue mudar. Aceitação
para aceitar aquilo que ele não consegue mudar e sabedoria para distinguir uma com a outra. A possibilidade de parar hoje é a possibilidade que eu e você temos, de olharmos tudo que está ao meu redor, tudo que está na minha vida e ver aquilo que eu posso mudar, que eu posso transformar a partir dali. Existem coisas na sua história que só você pode mudar e só você pode transformar. E existem coisas que são palpáveis. Muitas vezes eu estou falando aqui de um abraço, eu estou falando aqui de um sorriso, eu estou falando aqui de uma pequena transformação na sua casa. Quem é casado aqui, né? Eu não sou casado, mas eu dou muita palestra e, na verdade, a gente faz muito divórcio aqui no escritório também, né? Só para você ter uma ideia, nesse período que nós estamos vivendo, eu tinha uma média de 2 a 3 divórcios por mês aqui no meu escritório. Nesse período de pandemia, em que as pessoas ficaram mais perto, as pessoas tiveram a possibilidade de conhecer, de 2 a 3 divórcios por mês, nós tivemos uma possibilidade, chegou a 4 divórcios por semana, muitas vezes, aqui no escritório. E vamos vendo tantas realidades, de pessoas que muitas vezes não se escutam, de pessoas que muitas vezes não se viam, de pessoas que muitas vezes não se davam atenção. Quem que é casado ou tem um relacionamento, sabe que o relacionamento ele é destruído não pelas grandes coisas, ele é destruído muitas vezes pelas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, pelas pequenas coisas que vão acontecendo na nossa história, e assim também a nossa vida. A nossa vida ela vai sendo destruída, ela vai sendo destruída, a nossa vida vai perdendo sentido justamente pelas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes que vão acontecendo na nossa história. E realmente é um sorriso não dado, realmente um abraço não dado, realmente é um não olhar nos olhos. São pequenas coisas. E hoje, quando nós podemos parar, é para olhar o que nós podemos fazer diferente. O que você hoje pode fazer diferente? Primeiro, para você. Como está você? É uma pergunta, estou fazendo essa pergunta para você. Como está você? O que você precisa ser transformado e mudado hoje a partir da sua história? Como está você? Como está você quando você se tranca no seu quarto e fica sozinho ali? Que aí sim as máscaras caem. Como está você na sua saúde mental, no seu estado físico, nos seus relacionamentos, nos seus sonhos? Como você se encontra? Essa é uma pergunta muito forte. É uma pergunta muito forte, como está você? O que te faz feliz? Melhor é perguntar, você está feliz com o que você está vivendo? Como está você? E se a resposta ela for negativa, é porque você precisa sim olhar para dentro e descobrir o que está de errado. E descobrindo o que está de errado, ver coisas que você pode fazer. Ver coisas que você pode ser diferente. Em muitos momentos a gente briga por tanta coisa, por tanta picuinha, por tanta coisa pequena, né? A gente fala muito sobre a palavra remorso. Você sabe o que quer dizer a palavra remorso? A palavra remorso quer dizer remoer aquilo novamente, colocar de volta à mente aquilo que aconteceu lá atrás. Quantos de nós vivemos isso todos os dias? Remorsos de coisas passadas, sentimentos passados, de tristezas antigas, e vamos vivendo esses sentimentos. Muitas vezes é um remorso por causa de um erro que aconteceu lá atrás, por causa de coisas erradas que aconteceu lá atrás. E quantos de nós estamos vivendo isso todos os dias? Estamos vivendo essa experiência de ficarmos vivendo ainda no passado e não vamos conseguir seguir. Meu querido, deixa eu te falar. É necessário que urgentemente você comece a seguir a sua vida, a sua trajetória. Algumas coisas no seu passado não tem como voltar atrás, e essa é a verdade. E se isso te assusta, eu entendo. Mas eu quero te dizer com toda a verdade, algumas coisas não tem como voltar, mas você tem coisas para fazer daqui para frente. Mudanças para fazer na tua vida daqui para frente. Olha a frase de Francisco de Assis. Olha a frase. Força. Força para mudar o que eu consigo mudar a partir daqui. É força para isso. Força para mudar essa história a partir deste momento. E aí vem aquilo que a gente não consegue mudar. E existem coisas na sua vida que não vai ter como mudar.
Não tem como voltar atrás de muitas coisas que nós fizemos lá atrás. Não tem coisas que nós temos capacidade de fazer e eu tenho que ser realista nisso. Mas eu também preciso ser realista que quando eu compreendo o que eu não consigo fazer, eu também consigo compreender o que eu posso fazer. Olha que interessante. Eu consigo compreender o que eu posso fazer daqui para frente. Quando eu tenho essa capacidade de olhar o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí eu começo uma nova trajetória de vida na minha casa, nos novos projetos. Quantos de nós precisamos de projetos novos? Quantos de nós precisamos de projetos novos, histórias novas a partir dali? É saber onde queremos chegar. Tem um poeta que fala que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E deixa eu te dizer, nós não nascemos para qualquer lugar. Nós não nascemos para qualquer coisa. Nós não nascemos para viver de qualquer jeito. Nós não nascemos para qualquer sentido. Essa é a verdade. Essa é a verdade, nós não nascemos para viver de forma qualquer. Então é por isso que hoje nós temos que parar. É por isso que hoje eu realmente te peço essa reflexão. De chegar na tua casa, de você que já está na sua casa, de parar um pouco na tua casa e parar ali, no cantinho, e olhar para dentro. E de fazer essa experiência que tem muita coisa que precisa ser transformada. Tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Seneca, que ele vem dizendo que quem não sabe onde quer chegar, nenhum vento é favorável. Entenda, se você não sabe o que você quer, se você não sabe onde quer chegar, nenhum vento pode ser favorável no seu barco. E hoje talvez seu barco esteja afundando, esteja naufragado, esteja perdido, porque realmente você não sabe aonde você quer chegar na sua família, na sua casa. Quando eu gosto de trazer as experiências, né, do meu trabalho, e eu, muitas vezes, quando eu chego no presídio, e eu vejo tantas realidades de jovens que estão lá por itens motivos, eu não estou aqui para julgar ninguém, pelos motivos que os fizeram chegar ali. Mas quantos que estão ali, muitas vezes, porque faltou alguém que olhasse nos olhos, sim, eu não posso negar isso. Alguém que olhasse nos olhos, sim. Alguém que desse uma possibilidade de recomeçar, sim. É triste isso. Mas muitas vezes somos culpados, sim, por nossas atitudes erradas. Somos culpados, sim, porque não paramos para olhar o outro. Não paramos para cuidar o outro e estamos dentro de casa. Eu falo com mães e com pais que estão cabeça de família, que são cabeças de casa. E muitas vezes, dentro de casa, todo mundo está perdido, precisando urgentemente ser reencontrado. E hoje, eu te chamo, sabe? Eu te chamo para cuidar de você, olhar para você de um jeito diferente. A gente tem tantas manias e eu estou amando as manifestações, né? Todo mundo, algumas pessoas escrevendo aqui, obrigado, viu? De coração, quem está escrevendo, quem está mandando mensagem. E eu acho lindo o que a psicologia muitas vezes nos ensina, que muitas vezes nós somos reflexos daquilo que falamos. Né? Até faço um convite, sexta-feira agora, eu vou estar lá no São Geraldo, num grupo de oração, pregando, né? Falando até uma pregação na Igreja Católica sobre votos íntimos. Aí na Igreja Católica a gente fala votos íntimos. Na psicologia cognitiva, né? Ela vem falar sobre profecias autorrealizáveis e na psicologia social, efeito Pigmalião. O que são isso, né, na psicologia? É justamente quando nós vamos falando frases negativas e profecias negativas para a gente mesmo, a ciência que está falando isso. Quando eu falo que minha família não vai dar certo, que meus sonhos não vão dar certo, que eu não tenho um jeito, que eu não tenho saída, nós vamos afirmando isso dentro de nós e deixa de dizer a sua palavra. Não é que eu estou dizendo aqui questão de fé ou não, eu estou falando que a sua palavra vai impedir com que você continue seguindo. São coisas que a gente muitas vezes fala com os nossos filhos, que a gente fala com ele, quem tem filho, né? Que fala assim que você não tem jeito, que você é um burro, que você não vai aprender, que você não tem saída. Quantos falamos isso? E isso vai ficando gravado no nosso subconsciente, no nosso consciente, no nosso subconsciente, quanto isso é danoso. Quanto isso é danoso escutar de uma mãe, escutar de um pai que não vai ter jeito. E ele acaba acreditando nisso, sabe?
Ele acaba acreditando nisso e muitas vezes o acreditar nisso impede que ele prossiga. E você também que me escuta, eu não estou falando só o que você fala com os filhos, eu queria que você tirasse um momento hoje para também ser um pouquinho egoísta e de pensar um pouco em você. Sim, pensar em você. Olhar para você, amar sua história, amar quem é você, e a partir desse amar-se, e a partir desse amar-se, a partir desse reconhecer-se, a partir desse aceitar-se, conseguir sim seguir e conseguir olhar para o outro. Nunca se viu, sabe? Nunca se viu uma pessoa bem resolvida ser uma pessoa ruim em tratar mal os outros. Pessoas que tratam mal os outros, você pode ter certeza que é uma pessoa mal resolvida, uma pessoa revoltada com a vida, essa é a verdade. Mas eu te chamo, sabe? Eu te chamo nessa noite a ter essa possibilidade de olhar para você, de olhar para dentro, olhar para você, e olhando para você, aí, ver aquilo que realmente vale a pena e começar a dar sentido à sua vida. Eu gosto muito de falar sobre o sentido da vida. Muitas vezes a gente vai vivendo uma vida sem sentido e eu não quero dar um remédio por ser o sentido de vida, porque nós somos seres complexos e cada um tem a sua história e cada um tem seu jeito de viver e cada um tem o seu remédio próprio. Essa é a verdade. Só que o que é igual para todo mundo é o reconhecimento que existe alguma coisa para mudar e a partir desse reconhecimento, né, de ter que mudar, começar a dar valor às pequenas coisas. Eu amo provérbios, então você pode ter certeza que eu vou falar vários aqui. Existe um provérbio chinês que vem nos falar que nós nunca entramos no mesmo rio duas vezes. Sabe o que quer dizer que a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes? Quer dizer que a gente nunca vai ter as mesmas oportunidades duas vezes. A oportunidade que você teve lá atrás de se amar, de se dar valor, de amar os que estão perto de você, essa oportunidade não vai voltar novamente. Desculpe falar isso. Mas você tem outras oportunidades a partir desse dia 22 de setembro de 2021. Muitos de nós perderam pessoas amigas, pessoas queridas, familiares nessa pandemia, nesses dias terríveis. Mas isso não pode tirar de nós a alegria de viver. Hoje eu coloquei uma frase, né? Hoje eu coloquei uma frase no meu Instagram, né? Patrick Ramos, quem quiser seguir, tá lá, Patrick Ramos. Coloquei uma frase, uma foto minha, coloquei uma frase do Barão de Tararé, que vem dizer que a única coisa que levamos na nossa vida é a vida que a gente leva. A verdade é esta. Eu gosto de uma frase de Mário Quintana que também vem dizer que a morte vai vir, mas o que importa é a gente deixar de viver. A gente está deixando de viver tantas coisas, a gente está levando, né, tantas coisas ruins, porque a gente está vivendo realmente essa vida sem sentido. Meu querido, deixa eu te dizer assim com toda alegria, sabe? Com toda alegria. Se você está aqui hoje nos escutando esse momento que foi criado para você, talvez uma, duas, três pessoas, não sei quantos realmente vão ter essa possibilidade de olhar esses pequenos detalhes. É porque a vida ainda tem sentido para você. E se a vida ainda tem sentido para você, eu te peço hoje, comece a lutar por essa felicidade, comece a lutar por essa vida. Mahatma Gandhi, ele vem dizer que não existe um caminho para a felicidade, mas a felicidade, ela é o caminho. Muitas vezes, na pressa de chegar, escute isso, muitas vezes, na pressa de chegar, não enxergamos o caminho, não enxergamos as coisas que vão acontecendo no decorrer do tempo. A gente tem a mania de querer tantas coisas, né? De querer tantas coisas, de querer um carro bom, de querer uma casa melhor, de querer isso e aquilo. Não que isso não seja importante, porque isso é importante sim. Eu não vou ser hipócrita e falar que não. Mas isso não é o mais importante. O importante é o seu caminhar no decorrer do tempo. O importante é o caminhar, é o seu caminho, é a aceitação de que nós estamos vivendo um caminho. E tantas pessoas vão ser caminhantes junto conosco nessa trajetória. E viver e saber disso nos dar a possibilidade de compreender que nós temos que viver cada momento sim. Não como se ele fosse único. Não como se ele fosse único. Porque ele é único. Sabendo que cada momento ele é único.
que algumas coisas realmente não vão voltar. E hoje, nessa frase de São Francisco de Assis, de a gente ter essa possibilidade de olhar para dentro e ver, pedir força para Deus para a gente mudar algumas coisas. Aceitação para saber que algumas coisas não podem ser mudadas, e sabedoria para distinguir uma com a outra. Isso é o mais importante. Teve um aqui que colocou que a vida é um processo. Isso mesmo, a vida é um processo. A vida é um caminho, um dia a dia. E é isso que é importante. Eu gosto muito de usar livros e filmes, né? E gosto de fazer isso justamente porque a gente tem muitas crianças, muitas vezes, nos escutando. Tem dois filmes, na verdade, três, que eu vou falar sobre eles e eu indico, na verdade, que você assista ou veja. O primeiro filme que eu quero dizer é um livro Soul da Disney, ganhou até o Oscar, e esse filme ele é muito interessante, que fala de um homem que ele acreditava que ele só seria feliz quando ele entrasse em uma banda famosa e ali ele fosse músico. E o filme nos conta a história desse senhor chamado John Caster. E ali, no dia que ele consegue a chance de ser esse músico famoso, ele falece. Chega no local, né, que seria como se fosse um céu, chega nesse local e indignado porque ele não queria estar ali, brigando porque ele não queria estar ali, ele encontra uma alma, né, chamada Alma 22, que não queria vir para a Terra, que dizia que a Terra não tinha sentido. E ali, por causa de uma briga entre os dois, um querendo ficar na Terra e o outro não, um querendo voltar para a Terra e o outro não querendo vir para a Terra, os dois vêm para a Terra. Só que nesse vir para a Terra, o nosso protagonista, chamado Jocasta, ele vem no corpo de um gato e o outro aparece no corpo, né, do protagonista. E o 22, que é essa alma sem nome, ela vai vendo coisas na vida, pequenos detalhes, uma folha que cai, o sol que nasce, uma pizza, e vai vendo que a vida ela tem um sabor, que nas pequenas coisas há a possibilidade, sim, de ser feliz. Passa-se um tempo, os dois conseguem trocar de corpo, Jocasta, o nosso protagonista, ele consegue finalmente tocar na banda que ele queria, consegue finalmente o show que ele queria. Só que quando ele termina, as luzes se apagam, ele compreende que a felicidade não estava ali. Quantos de nós procuramos a felicidade em tantos lugares, em tantas coisas, só que percebemos que a felicidade não está no final, ela está no caminho. E é essa necessidade que nós temos de sermos curados. E é essa necessidade que nós temos de sermos transformados. Alguém pediu para repetir o nome do filme. É um filme da Disney, né? Chamado Soul, né? Escrito Soul. É um filme ótimo. E essa é a possibilidade que nós temos de tentarmos ser curados, sermos transformados. Eu gosto muito dos filmes também, em que nós temos a possibilidade de ver um vilão, a história do vilão. Muitas vezes olhamos para nós, e eu gosto muito de falar sobre isso, olhamos para nós e vemos o nosso coração tão calejado e tão sofrido, né? E eu gosto muito de falar sobre isso. E quantas vezes a gente já escutou na Bíblia, né? Tem até na Bíblia escrito isso em várias passagens, falando sobre o coração de pedra. E a gente fala assim, aquela pessoa tem um coração ruim, um coração de pedra. O significado real na linguagem hebraica de coração de pedra quer dizer coração calejado. É um coração que foi se fechando tanto, e hoje eu tenho certeza que tem um monte de coração de pedra aqui nesse momento. Um monte de coração de pedra que simboliza o coração calejado. Pessoas que foram traídas, pisoteadas, machucadas, que foram humilhadas, que foram abandonadas, e por isso foram se fechando. Foram calejando o coração, criando calo mesmo, essa é a palavra. O coração ele vai criando uma crosta para se proteger. E é normal que isso aconteça. É muito normal que isso aconteça na nossa história. Porque gente com coração machucado é o que mais tem. Gente com coração ferido é aquilo que mais nós encontramos. Gente que vai acontecendo todos os dias. E o coração vai se fechando para sonhos, se fechando para histórias, se fechando para viver. A gente não vê a história de cada um, e é por isso que hoje nós temos que parar tudo, né?
para conseguir olhar que talvez a gente que tem esse coração fechado, coração calejado, a gente que talvez nós que estamos com tanto ressentimento e com tanta tristeza, e é por isso que a gente não consegue seguir, não consegue ser feliz. Tá dando para entender? E eu falava de outros filmes, e como eu falava, eu gosto de filmes que mostram a história por detrás. O primeiro filme é para as crianças, que é o filme da Cruella, que é o filme também da Disney, né? Que é para as crianças verem. Eu não sabia, né? Eu não sabia, depois que vendo o filme, que eu descobri que a Cruella, na verdade, é aquela lá do 101 Dálmatas. As crianças que já assistiram vão lembrar. 101, 102 Dálmatas. Ela é aquela vilã, né, da história. Só que o filme Cruella conta justamente a história inicial dela. A história inicial da Cruella. Que foi uma menina abandonada. Que foi abandonada pela mãe, que foi abandonada pelos amigos, uma menina que não tinha nada, passou fome, passou dificuldade, e conseguiu ver na riqueza, nas coisas que ela tinha. Ela se fechou tanto que ela foi se tornando uma pessoa tão ruim. Ela foi se tornando justamente o reflexo daquilo que ela não queria ser, que era justamente a mãe dela, que era a vilã, que é a vilã dessa história. Ela se torna justamente aquilo que ela não deveria ser. E quantos de nós vamos nos tornando justamente assim, né? Eu indico as crianças verem esse filme, é muito bom. Um outro filme já é para os adultos, é um filme do Coringa. O Coringa mesmo, do Batman, que mostra a história por detrás. Longe da crítica, longe de qualquer pensamento, mostra a história por detrás. Mostra um palhaço fracassado. E pelo fato de ser fracassado, foi entrando essa tristeza, essa angústia, e foi perdendo o sentido da vida. E de trás daquela máscara, que trazia um sorriso, na verdade trazia um olhar de tristeza. Aqui, eu sei que existem muitos pais, muitas pessoas que estão vivendo essa história, que por trás muitas vezes de um sorriso, por trás muitas vezes de uma história, tem um sorriso muitas vezes na face, mas por dentro, na verdade, estão muito tristes, precisando ser curados. Meu querido, meu tempo está acabando, né? Tenho que respeitar o tempo, mas eu quero te dizer que nessa noite, eu convido sim você a ter essa possibilidade de se olhar, ter essa possibilidade de se reconhecer e começar a dar valor às pequenas coisas. Começar a dar valor a um sorriso, dar atenção àqueles que estão perto de você. Eu sei que você corre tanto com realmente essa desculpe falar assim, de dar uma vida melhor para sua família, mas uma vida melhor para elas é ter você mais perto. É ter uma mãe mais perto, é ter um pai mais perto. As nossas escolhas e as nossas decisões vão ser muito importantes para os nossos pequenos e para nós mesmos. Importante também. A escolha da gente se curar, a escolha da gente ser uma pessoa melhor, a escolha da gente seguir a partir desse momento. É uma escolha. A palavra decisão vem da palavra cisão e quer dizer corte. Você tem muita coisa para cortar na sua vida. Eu não sei o que é, você sabe. Muita coisa para cortar, muita coisa para jogar fora, muita coisa que você sabe que não presta e você ainda está vivendo, ainda está com ela nas suas mãos. Diante de tudo que você tem, diante de todas as suas histórias, eu te peço, com todo o carinho do mundo, tenha essa possibilidade de olhar para dentro hoje. Siga o exemplo desse Jesus. Siga o exemplo, sim, desse Jesus, que parou tudo para se olhar, para se curar. E a Bíblia conta que depois que ele teve essa possibilidade de curar-se, de parar, ele fez um dos maiores milagres que a Bíblia conta, né? Que foi alimentar milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, ou ao contrário. Essa talvez seja a sua história hoje. E por isso, por ser a sua história, olha no espelho hoje. Se ame hoje, se cuide hoje. Veja aquilo que você pode mudar. Aceitação para aquilo que você não pode mudar. Perceba que a vida, ela é um caminho. Ela é um processo, como dizia uma amiga aqui há pouco. Ela é um processo. E nesse processo que nós estamos imbuídos, nós estamos dentro, nós somos protagonistas da nossa história. Eu gosto muito de um filósofo chamado Augusto Cury,
que nos fala sobre isso. Nós somos protagonistas da nossa história. Por favor, deixe de ser mero espectador da sua vida. Deixe de ficar no palanque só vendo a vida passar e comece a viver. Pelo amor de Deus, comece a viver. Estamos vivendo, eu tenho que falar sobre isso, sobre a depressão, e quando eu falo da depressão, eu falo do suicídio. Semana, é mais ou menos 2 meses atrás, eu conversava com um policial, um flagrante, e ele falou que naquela semana, isso era num sábado ou numa sexta-feira, não me lembro, em uma semana, em Montes Claros, 6 pessoas tinham acabado com a sua própria vida. 6 pessoas tinham suicidado em Montes Claros, em uma semana. As pessoas, na verdade, quando elas tentam suicídio, a última coisa que elas querem é morrer. Elas querem acabar com a dor que está aqui dentro. Talvez hoje você seja uma dessas pessoas que estão vivendo essa dor. E é por isso que é urgente que você se cure das feridas que existem dentro de você. Não sei o que você vai fazer. Eu te convido a procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, sim. Eu te convido a segurar na fé, no que você acredita. Vá para a igreja, não estou independente da denominação. Procure um Deus. Procure um sentido. Procure alguma razão. Eu te convido a procurar um sentido, algo que te faz sorrir, eu te convido a procurar um centro comunitário, eu te convido a procurar alguém para que você possa ter sentido. A olhar para os seus filhos e ver sentido ali, a olhar para a tua vida e ver sentido ali. Eu termino nessa noite olhando para cada um que está aqui. E com todo carinho, né? Terminando também com uma frase de João Paulo, que vem dizendo para mim e para você: não importa o que a vida fez de você, o que importa foi o que você fez com que a vida fez de você. Vou repetir: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com que a vida fez de você. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de dizer que não tem jeito, que não tem saída, e pegar aquilo que hoje é a sua vida, que é a sua história, e seguir de hoje para frente. Rendo aqui as minhas orações para cada mãe que aqui está, para cada pai que aqui está, para cada professor, que eu tenho um carinho enorme. Vocês não imaginam o carinho que eu tenho por professor, pelos membros dessa escola, por cada pessoa que compõe essa escola, que trabalha nessa escola, por cada um. Eu agradeço e rendo minha oração a cada um e peço a Deus para que abençoe a sua vida, a sua trajetória, os seus sonhos. Peço a Deus para que abençoe cada um. Não se pegue em picuinha, não se pegue aquilo que não vale a pena. E comece a seguir de hoje para frente. Que Deus abençoe cada um, cada história, e que essas palavras, né, elas possam nos ajudar a nos fazer seguir. Que Deus abençoe cada um. Viu? Me apresento de novo ao final. Meu nome é Anderson Patrick, né? Na verdade, só Patrick Ramos que as pessoas me chamam, né? Estou aqui à disposição. Se alguém quiser conversar depois, meu número, eu vou ver se eu coloco meu número aqui nas conversas. Quem quiser, eu estou à disposição, com o maior carinho do mundo, para escutar, para conversar. E se eu puder ajudar, eu vou estar aqui. Obrigado, escola. Obrigado, cada um. Que Deus abençoe cada um. Uma boa noite a todos, tá bom? Tchau, tchau. Patrick, nós que agradecemos imensamente, gratidão por suas palavras, né, nesta noite. Amém. Eu tenho certeza que elas virarão lições, né, na nossa vida. Em Mateus 12:34, fala que a boca fala o que o coração está cheio. Né? Então, eu acredito, né, que você é uma pessoa abençoada e nos brindou essa noite com uma riqueza e tanta palavra, né, com tanta sabedoria. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a sua família, o seu trabalho, a sua vida, né, que abençoe a cada um de nós, a cada família. Estou muito triste porque a gente não conseguiu transmitir, né, pelo YouTube, mas estamos gravando, vamos disponibilizar para quem não conseguiu acessar. Graças a Deus, aqui na escola, né, nós temos famílias participativas, a gente não tem problema de falta de colaboração, e sim, né, graças a Deus, muita gente, as famílias sempre atendem aos nossos convites,
e eu fiquei muito triste, né? A gente foi pego de surpresa, testamos, e vimos, assim, testando isso a semana toda, e hoje deu problema, mas, né, vamos disponibilizar, agradeço mais uma vez, viu? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né, para o doutor Patrick, pode ficar à vontade. Eles já foram falando aqui no chat, né? Muita coisa bacana. Então, eu me despeço de todos, agradeço a presença de todos, e em especial ao doutor Patrick, que nos atendeu tão prontamente. Obrigado, à disposição sempre, tá bom? Que Deus Muito abençoe obrigada a cada você. um. Felicidade estar com vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, muito obrigada, boa noite. Boa noite.